Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o senador veneziano Vital do Rego para a gente explorar melhor o tempo, senador. Simone Tebet, senadora, candidata a presidente da República, é isso mesmo? Ou o MDB está ali esperando empurrá-la na chapa de alguém? Não, não é esse o propósito. Eu não devo, até pela exiguidade, porque já estamos chegando ao final, e aí tecer os comentários, plena e por completo, comentários merecidos à figura de uma mulher extremamente competente, brava, né, que tem uma participação no Senado da República, uma participação digna de todos os nossos elogios. É desnecessário fazê-lo, porque os senhores e as senhoras bem o sabem. O MDB a lançará depois de amanhã, quarta-feira. Nós estaremos presentes, nos solidarizando. Entendo como oportuna, porque ela vai trazer nesta oportunidade as suas ideias, as suas concepções, os seus conceitos. É claro que num processo que em nível nacional tem algumas consolidações, ou seja, alguns fatos são postos que irremediavelmente ela vai ter que superar. E creio que ela poderá assim fazê-lo exatamente por força dos seus qualificativos, que é o de se estabelecer entre uma candidatura posta do atual presidente, uma candidatura posta do presidente Lula, uma nova candidatura que se apresentou do ex-magistrado Moro. E nesse cenário, essas opções, elas têm um grande desafio. O desafio até agora a primeira mulher, né? Primeira mulher, e isso é muito importante que nós assim estabeleçamos. Atrapalha o caminho, o seu projeto aqui, o projeto do MDB, ou ajuda o projeto do MDB aqui na Paraíba? Ainda bem que você fez a correção de quando você diz atrapalha o seu projeto. O projeto é do MDB. Não, em absoluto. Eu torço para que, também há um tempo, Luiz, a própria senadora Simone Tebet bem o sabe, a ela própria, há um tempo para que nós tentemos fazer com que a mesma e a sua postulação ela possa ser vista, aceita, ela possa ser absolvida pela população brasileira como uma opção. E ao entender desta forma, você estabelecerá para que não haja repercussões que terminem por implicar em situações estaduais. Então é mais do que justo, é mais do que legítimo, é mais do que compreensível que nós a tenhamos ao tempo em que ela poderá, com a sua versatilidade, com a sua competência, se fazer viável. O nome da senadora Simone Tebet saiu numa lista que depois foi desmentida, de senadores que teriam votado contra a indicação do André Mendonça, a indicação do presidente Jair Bolsonaro como ministro aí do Supremo Tribunal Federal. Ela depois negou, porque ela disse que ela própria anunciou apoio e voto ao André Mendonça, o novo ministro aí do STF. Você já divulgou seu voto, senador? Você participou dessa votação? Participei da votação, e o que eu posso desejar, como não seria diferente, é sucesso, é bom senso, a competência indiscutível, curricular que o ministro André Mendonça dispõe, tem e apresentou, são suficientes para que ele, de forma equilibrada, como magistrado que deve ser, haverá de ter nessa longa caminhada que Deus permitirá, né, estando ele à frente de uma cadeira tão importante e de tamanha repercussão e de responsabilidade constitucional. É o nosso desejo desse pleno sucesso. Eu achei que você estava entre os 32, não, mas agora eu já estou achando que com essa sua fala você estava entre os 47, sim? Pleno sucesso ao ministro André Mendonça, como a todo e qualquer cidadão que assume tamanha responsabilidade. Bom, fala em votação, você está assumindo a responsabilidade da relatoria de um projeto de extrema importância para, enfim, a geração de emprego e renda aqui no Brasil, que é o projeto de prorrogação ali da desoneração da folha de pessoal neste Brasil. Destaque já foi confirmado, você como relator dessa proposta, e quais são os prazos aí que você pode dizer para quem está torcendo que essa pauta passe lá no Congresso? Eu fiquei muito feliz e honrado, porque afinal de contas, quando o presidente Rodrigo Pacheco designou-nos, entre outras relatorias que nós tivemos nesses 3 quase últimos anos, Luiz, essa também é uma relatoria de suma importância, notadamente porque nós estamos num período difícil, onde a economia
também por força dessa pandemia, e não há como você separar uma realidade da outra, continua a não corresponder às nossas expectativas. Então, nesse processo de transição, em nome da manutenção de pelo menos 6 milhões de empregos, em nome dessa retomada, não poderia e não poderá, como assim haverei de encaminhar, óbvio, né, nós estamos amanhã, inclusive, às 3 horas, eu parto mais cedo para Brasília, porque nós nos reuniremos com esses segmentos, são 17, tratando diretamente com o presidente Rodrigo Pacheco, ao meu lado, designado como relator dessa matéria, para que nós cheguemos e formatemos o nosso relatório. O nosso propósito é que entre os dias 14 e 16, terça, quarta e quinta da outra semana, assim possamos fazê-lo. E quero aqui, por uma questão de justiça, mencionar a iniciativa de um conterrâneo, autor desta matéria na Câmara Federal, que recebeu a acolhida dos seus pares, acertadamente, que foi o deputado Efraim Moraes Filho. E nós vamos ter essa participação colaborativa, participativa, no entendimento da sua importância. Afinal de contas, aqui reitero a necessidade para o momento. Essa desoneração extensiva até o ano de 2023 se faz como algo indiscutível, necessário e imperioso. A lembrança do nome do deputado federal Efraim Filho, que foi autor, né, da proposta lá na Câmara. Você me estimula a lhe fazer uma pergunta, voltando para a política. Você foi um dos primeiros nomes a anunciar ali apoio à candidatura ao Senado do deputado Efraim Filho. Você mantém isso, você sustenta isso ou já retirou esse apoio aí, senador? Você veja como são as coisas. Na política causa estranheza ser grato, né? Não estou dizendo que você está estranhando, mas eu ouço e ouvi que imagine, falando a respeito de um cidadão competente, deputado federal pela 4ª vez, como se Efraim precisasse de uma indicação ou de uma lembrança para poder postular algo que qualquer cidadão que, como ele e como outros, tem o direito. Então, ser grato na política às vezes causa estranheza. Ser grato e reconhecedor, ser leal a quem pôde nos ajudar, como Efraim ajudou-nos a mim e ao governador João, causa estranheza. Seria até, às vezes, mais comum dizer, não, eu vou pensar, eu estou esperando que o processo eleitoral se avizinhe para dizer o que é devido. Luiz, eu aprendi desde cedo a ter gratidão como marca. Eu tenho minhas falhas, todos nós temos as nossas falhas, mas ninguém apontará o dedo para dizer veneziano foi ingrato, veneziano foi desleal. Quem esteve comigo, e aí eu não estou falando sobre outros companheiros que estão a postular, inclusive o meu conterrâneo, o deputado Aguinaldo, com quem eu estive. Você tem uma ideia, batemos um longo papo na presidência do Senado e ele até dizia, veneziano é mais do que compreensível, eu tive uma chapa, eu apoiei uma composição em 2018. A composição que vocês fizeram teve o apoio de Efraim. E quando eu fui perguntado, não pense que eu tergiversaria para ser grato e reconhecer. Efraim esteve conosco. Agora, não cheguei a dizer, e nunca assim pretendi fazê-lo, de dizer ou Efraim, ou não deixará de ser Efraim, ou... Não, eu apenas disse que essa é uma opinião minha pessoal, com a qual eu continuo. Apenas sugeri. E também você não quer como indicação do MDB. Mas, evidentemente, até porque Efraim não é do MDB. Eu apenas falei a respeito de um nome que se apresentara num cenário possível, hipotético, e que caminha para isso, não sei se até lá se dará. Agora, em janeiro, em fevereiro, fomos nós o primeiro a dizer, porque perguntado fomos a esse respeito. E eu não abriria mão e não abrirei. Eu findarei os meus dias, tomara que ainda alguns bons dias, sem que absolutamente ninguém diga que eu sou incorreto, que sou ingrato. Isso eu não levo comigo. Tá aí, senador veneziano Vital do Rego respondeu tudo, falou sobre tudo aí, senador. Pra gente fechar mesmo, PEC dos precatórios, bem rapidinho. Você vota a favor? Votei a favor. Votei a favor, até porque... discussão sobre o texto, porque o texto da Câmara, o texto inclusive hoje estariam ou estiveram reunidos, eu não conversei com o presidente. Eu penso, tenho absoluta certeza que o Senado fez um grande trabalho, se não foi o texto idealizado por nós, se ele poderia trazer algumas dúvidas, algumas inseguranças, sim, não seria o ideal, absolutamente, mas o que foi construído? Primeiro, por sugestão do MDB, tornar o Auxílio Brasil numa realidade de mais outros tantos milhões de brasileiros que passam uma fome e a integrar a extrema pobreza,
tornar o Auxílio Brasil, a mudança do nome do programa Fome Zero, num auxílio permanente foi uma grande conquista. Depois estabelecer um período mais curto para o pagamento destes precatórios. Depois estabelecer uma participação do magistério junto ao Fundef. Nós fizemos um arranjo para que amenizássemos e suavizássemos o texto que veio da Câmara Federal. Creio plenamente, tanto é que os votos obtidos mostram isso, foram 66. Se isso não tivesse ocorrido, não passaria, os 49 votos não teriam sido alcançados, mas por termos suavizado o texto em uma resposta social exigível, eu votei favoravelmente, tanto eu quanto a senadora Nilda Gondim. Tá aí, senador veneziano, tempo estourado, queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente. Meu querido amigo Luiz Torres, amigo e irmão, me permita tratá-lo na informalidade, porque você assim dá-nos. Eu espero que não tenha frustrado as suas expectativas quando você me anunciava, dizendo que havia essa expectativa e não frustrado, obviamente, com muita sinceridade, com muita franqueza, no olhar sem pestanejar aos paraibanos sobre o que tu me perguntaste, sobre aquilo que eu pude dizer, dirimindo dúvidas, expondo a nossa opinião pessoal, mas acima de tudo a opinião de um partidário, né, que é o que me cabe nesse instante. Grande abraço a todos, muito grato pela sua audiência e muito grato pelo convite. Bom demais. Você gerou até mais expectativas, mas deixou algumas pistas aí também. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre da sua audiência, senador, as declarações que ele deu aqui já são manchete em vários portais aqui da Paraíba, queria agradecer a audiência de todos também, até segunda-feira, se Deus quiser.